Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O nosso tema de hoje é Não se deixe enganar, parte 2. Baseado em Jeremias, capítulo 29, versículo 8, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. E nós estávamos falando ali que, assim como acontecia naqueles tempos, onde os profetas tentavam ludibriar o povo com as suas mentiras, nos nossos dias também tem os falsos profetas, tem os falsos pastores, tem os falsos políticos, tem os falsos amigos. Enfim, isso está em toda a área da sociedade. Mas como eu disse também, a Bíblia ela está recheada de advertências em relação aos falsos pastores, em relação às fake news. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, a gente precisa ter a capacidade de saber distinguir a verdade da mentira. Como eu disse antes, a gente distingue o falso conhecendo a verdade. E o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, ele é a verdade. É em sua palavra que nós vamos encontrar a distinção do que é a mentira. Ou seja, nós temos respaldo em Cristo para isso. Mas a gente precisa estar com a mente aberta para isso, para aceitar a verdade, para não querer se enganar. Porque muitas vezes é isso que nós queremos. Preferimos a mentira para se enganar. Quando na verdade, desculpa a redundância, mas a verdade nos leva para perto de Deus. Nos leva para perto de Cristo. É isso que Ele quer. Que nós saibamos a verdade. Que nós possamos, por si só, distinguir a verdade. E não caia nas ciladas, nas vãs filosofias e sutilezas, que os homens lançam sobre nós. As chamadas fake news, com esse nome bonitinho, mas que prejudique muito. Não só a nossa vida material, nossa vida física, financeira, mas a principal delas, que é a espiritual. Porque uma vez que a nossa vida seja derrotada espiritualmente, e nós partamos deste mundo sem que façamos uma decisão ao lado de Cristo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, a gente precisa saber distinguir a verdade das mentiras e seguir a verdade. Porque só assim é que nós vamos estar com Cristo. Olha o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amados, isso aqui é palavra de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse que haveria os falsos profetas. E como é que a gente vai distinguir? Se essa pessoa não falar de acordo à vontade dele, de acordo com a Bíblia. Se a pessoa fugir daqui, da palavra, então essa pessoa é um falso profeta. Hoje as pessoas não profetizam, Deus não envia mais pessoas. Eu mesmo não acredito que Deus envie pessoas para determinadas questões. Embora Deus seja soberano e Ele pode fazer. Mas por que eu não acredito? Porque hoje Ele deixou a palavra para que a gente se baseie. Alguém pode até proferir algumas palavras em nome de Deus. Mas aí a gente vem para a Bíblia. Se tiver fundamento bíblico, pode sim ser verdade. Se não estiver fundamento bíblico, com certeza é mentira. Com certeza é mentira.
Então a gente precisa se afastar dessas pessoas que proferem mentira. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, né, dos lobos, dos falsos profetas. E com isso eu não quero dizer que não tenham as pessoas verdadeiras que pregam a sã doutrina do Senhor. Existe sim. Nós só precisamos avaliar, segundo a Bíblia, e distinguir o falso do verdadeiro. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Reflita nesse vídeo, compartilhe para a parte 3 desse vídeo. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, uma excelente noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que nós tenhamos a vontade de querer distinguir. Que nós não venhamos a querer ser enganados pelo que dizem os falsos profetas. Mas que venhamos a nos apegar à tua palavra e assim sabermos distinguir. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.